Imagine uma cidade sob cerco, suas ruas ecoando com os sons da guerra. É abril de 1945, e no coração de Berlim, homens idosos e garotos adolescentes estão lado a lado atrás de barricadas improvisadas. Esses soldados improváveis, armados com rifles e armas antitanque, fazem parte de uma última resistência desesperada. Eles são o Volkssturm, a milícia popular da Alemanha, lançada na batalha, enquanto o Terceiro Reich desmorona sob o peso das forças aliadas e soviéticas. Esta é a história dos esforços finais e frenéticos da Alemanha para evitar a derrota nos últimos meses da Segunda Guerra Mundial. Um relato de desespero, sacrifício e ilusão. Vamos descobrir juntos este capítulo envolvente. Em 1945, a Alemanha estava à beira do colapso. O Terceiro Reich, outrora uma força dominante na Europa, enfrentava chances esmagadoras. Na frente oriental, o Exército Vermelho Soviético havia empurrado as forças alemãs para trás, recuperando vastas extensões de território perdidas nos primeiros dias da Operação Barbarossa. Em dezembro de 1944, as tropas soviéticas ameaçavam isolar os estados bálticos e invadir áreas controladas pelos alemães na Polônia e na Tchecoslováquia. Na frente ocidental, as forças aliadas haviam rompido os desembarques na Normandia, avançando para o leste para libertar Paris e os Países Baixos. Eles derrubaram o governo francês de Vichy e avançaram para o norte pela Península Italiana. Até o final de 1944, as tropas americanas e britânicas estavam prontas para cruzar o rio Reno e invadir o coração da Alemanha. A situação era sombria, e Adolf Hitler, junto com seu círculo íntimo, sabia que o tempo estava se esgotando. Rendição não era uma opção em suas mentes. Lutar até o fim amargo era o único caminho a seguir, mesmo que a vitória parecesse impossível. A desconfiança de Hitler em relação ao seu próprio exército, cresceu à medida que a derrota se aproximava. A Wehrmacht, as forças armadas da Alemanha, havia sofrido perdas catastróficas. A Luftwaffe, a força aérea, havia sido derrotada na Batalha da Grã-Bretanha e falhou em proteger as cidades alemãs de incessantes campanhas de bombardeio aliadas. O exército também decepcionou Hitler com uma série de derrotas devastadoras na frente oriental. Pior ainda, a tentativa fracassada de assassinato conhecida como Operação Valquíria em 1944 aprofundou sua suspeita em relação aos seus próprios generais. Se o Estado e o exército não podiam ser confiados, Hitler recorreu à própria organização que o levou ao poder, o Partido Nazista. Em 18 de outubro de 1944, Heinrich Himmler anunciou a criação do Volkssturm, uma milícia popular destinada a reforçar as defesas da Alemanha. Hitler ordenou a Martin Bormann, um líder-chave do partido, que recrutasse homens entre 16 e 60 anos, mesmo os feridos, por meio de redes partidárias locais e regionais. O objetivo era ambicioso: reunir 6 milhões de homens para reforçar tanto a frente oriental quanto a ocidental. Hitler acreditava que essas tropas da milícia, lutando para proteger suas casas e famílias, resistiriam até o último homem cair. Para aumentar ainda mais os números, Hitler e Bormann convocaram 500 mil membros da juventude hitlerista, jovens garotos doutrinados com a ideologia nazista. Esses adolescentes, alguns mal tinham idade para se barbear, foram lançados em uma guerra que mal conseguiam entender. Mas a realidade do Volkssturm ficou muito aquém da grandiosa visão de Hitler. Embora a ideia de 6 milhões de homens armados fosse impressionante, nunca chegou nem perto de se concretizar. Alguns alemães escaparam do alistamento, relutantes em lutar por uma causa perdida. Até mesmo certos líderes do partido, sem coragem para a batalha, esquivaram-se de seus deveres de organizar ou liderar essas unidades da milícia. Para aqueles que se juntaram,
Os recursos eram escassos. A Wehrmacht priorizava o fornecimento às unidades do exército na linha de frente, deixando o Volkssturm com armas, munições e suprimentos insuficientes. O treinamento também era inconsistente. A maioria dos recrutas mais velhos recebia apenas cerca de 2 semanas de preparação, muitas vezes focadas na disciplina militar em vez de habilidades práticas de combate. Eles aprendiam a manejar uma mistura de rifles e armas antitanque, mas muitos estavam despreparados para o caos da guerra. Apesar dessas falhas, o Volkssturm foi colocado sob o comando da Wehrmacht, não do partido nazista, já que o exército tinha a expertise e os recursos que o partido não possuía. Quando implantadas como unidades de infantaria, algumas formações do Volkssturm se mostraram surpreendentemente eficazes em combate, graças à liderança do exército. No entanto, eles lutavam para conter o avanço implacável das forças aliadas e soviéticas de ambos os lados, leste e oeste. Estima-se que algumas unidades do Volkssturm sofreram baixas de até 70% a 80%. Fora do controle direto do exército, muitos grupos de milícia desmoronaram sob pressão. Os homens e garotos, frequentemente lutando longe de casa, só queriam sobreviver e retornar às suas famílias. O moral estava baixo, e sua determinação muitas vezes se quebrava ao enfrentar a força esmagadora do inimigo. À medida que o colapso do Reich parecia inevitável, a liderança alemã se preparava para a ocupação. Se o Volkssturm falhasse, uma força de resistência guerrilheira chamada Wehrwolf, supervisionada pela SS, deveria continuar a luta. Originalmente planejada como Operação Wehrwolf, em 1944, esse grupo pretendia realizar missões de sabotagem e assassinato no estilo Comando atrás das linhas inimigas, ou em territórios recentemente ocupados. Os combatentes do Wehrwolf também tinham a tarefa de eliminar quaisquer alemães que colaborassem com os aliados. No entanto, o plano inicial fracassou devido à falta de uma estrutura de comando adequada. O conceito foi revivido em 1945, quando Joseph Goebbels, o ministro da propaganda, elaborou mensagens para inspirar os alemães a se juntarem ao movimento Wehrwolf. Usando imagens de mitologia, violência e vingança, Goebbels imaginava uma resistência que instilaria medo nos corações dos aliados. Os operativos do Wehrwolf deveriam se misturar à população civil, lançando ataques surpresa para desgastar e aterrorizar os ocupantes. O objetivo final era forçar uma retirada aliada e restaurar o Reich alemão, embora os aliados levassem a ameaça a sério e permanecessem vigilantes quanto a sinais de insurgência. O movimento Wehrwolf, em grande parte, não se materializou. Além de ataques ocasionais de franco-atiradores contra tropas ocupantes, ou o assassinato de colaboradores alemães, não surgiu uma resistência subterrânea generalizada. A população civil alemã, exausta por anos de guerra, mostrava pouco entusiasmo por continuar lutando. A maioria estava pronta para o fim do conflito, relutante em sacrificar mais vidas por uma causa claramente perdida. Enquanto isso, a Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha, lutava para contrabalançar a superioridade numérica das aeronaves aliadas. Com reservas de combustível, matérias-primas e pilotos experientes diminuindo, eles apressaram tecnologias inovadoras para o serviço. Caças a jato foram implantados e planos para bombardeiros furtivos, capazes de evadir o radar aliado, foram propostos. No entanto, esses designs de ponta não conseguiram superar as graves escassezes do Reich. Durante a Operação Bodenplatte, no dia de Ano Novo de 1945, a Luftwaffe lançou um ataque surpresa contra aeródromos aliados na Holanda, Bélgica e França. Centenas de aeronaves alemãs, incluindo caças noturnos, bombardeiros de ataque ao solo e caças a jato, decolaram logo após o amanhecer de 1º de janeiro.
Os comandantes assumiram corretamente que os pilotos aliados poderiam estar se recuperando das celebrações da noite anterior e despreparados para um ataque. Os alemães conseguiram o elemento surpresa, evitando o radar aliado e até pegando unidades antiaéreas amigas desprevenidas, algumas das quais dispararam por engano contra seus próprios aviões. A operação visava destruir bombardeiros aliados no solo, em vez de no ar, em alguns aeródromos-alvo. Os caças da Luftwaffe conseguiram demolir aeronaves inimigas. No entanto, informações falhas significaram que outros aeródromos estavam vazios, e as perdas alemãs foram pesadas. Para cada bombardeiro aliado destruído na pista, a Luftwaffe perdeu um número semelhante de aviões e tripulantes. O aftermath da Bodenplatte forçou os comandantes da Luftwaffe a recorrerem a medidas desesperadas. Sem uma ala de bombardeio eficaz e com escassez de pilotos habilidosos, eles se voltaram para táticas experimentais. O esquadrão de testes Kampfgeschwader 200 desenvolveu sistemas não convencionais como as bombas voadoras Ginto-1 e aviões foguetes suicidas tripulados, como o Fieseler Fi-103R. Planos para planadores de colisão também foram considerados, mas problemas técnicos e a destruição de instalações de manufatura impediram que a maioria desses projetos alcançasse produção em massa. Ataques aéreos aliados constantes contra cidades alemãs dificultaram ainda mais os esforços, enquanto a raiva pública pelos bombardeios alimentava um desejo de vingança. Pilotos mal treinados voluntariaram-se para missões condenadas, de ida sem volta, a partir de 1945. Uma dessas táticas desesperadas foi o abalroamento aéreo contra bombardeiros aliados de longo alcance. Uma força-tarefa chamada Sonderkommando Elbe realizou uma missão em 7 de abril de 1945, usando cerca de 120 Messerschmitt Bf-109. Engajando uma onda de bombardeiros americanos B-17 e B-24, os caças alemães deliberadamente colidiram com as aeronaves inimigas, destruindo um total de 22. Embora os pilotos fossem encorajados a saltar de paraquedas para a segurança após o impacto, a maioria pereceu durante a missão. A força-tarefa derrubou 13 bombardeiros, mas perdeu 53 de seus próprios aviões. Apesar desses esforços, os aliados mantiveram o controle dos céus, e suas alas de bombardeiros continuaram com ataques implacáveis sobre a Alemanha. Esta não foi a única unidade aérea suicida implantada pela Luftwaffe. Em 1944, o Esquadrão Leonidas buscou voluntários para pilotar bombas voadoras impulsionadas por foguetes e guiadas por humanos. Devido a desafios tecnológicos e ao alto risco para os pilotos, a unidade foi inicialmente dissolvida. No entanto, durante a desesperada Batalha de Berlim em 1945, o esquadrão foi revivido. Com recursos escassos, os pilotos tinham acesso a apenas um punhado de aeronaves e combustível suficiente apenas para viagens de ida. De 17 a 20 de abril de 1945, pilotos do Esquadrão Leonidas colidiram seus aviões contra pontes sobre o rio Oder para dificultar o avanço do Exército Vermelho. Esses ataques no estilo kamikaze terminaram quando as forças soviéticas capturaram o aeródromo de onde o esquadrão operava. O comando alemão alegou que o esquadrão destruiu 17 pontes, embora outras fontes sugiram que apenas uma ponte foi demolida. No front naval, a Kriegsmarine, a Marinha da Alemanha, estava severamente enfraquecida em 1945, mas buscava contra-atacar com designs inovadores e táticas de pequenas unidades. Sob o comando do almirante Karl Dönitz, a Marinha acelerou a produção do Elektroboot, um novo tipo de submarino U-Boat, construído pela primeira vez em 1943. Esses submarinos usavam um sistema híbrido de motor diesel elétrico e um snorkel,
permitindo que permanecessem submersos por muito mais tempo do que modelos anteriores. Projetados para lutar submersos, eles podiam melhor evadir ataques aéreos aliados e navios de guerra anti-submarinos. Dönitz esperava replicar os sucessos do início da guerra, interrompendo as linhas de suprimento aliadas e parando forças de invasão. No entanto, apesar de seu design avançado, muito poucos Electroboots foram lançados tão tarde na guerra para causar um impacto significativo. Com grande parte da frota de superfície derrotada, ou apoiando a retirada da Wehrmacht nos estados bálticos, a Kriegsmarine recorreu a unidades de comando conhecidas como K-Verband. Essas equipes de elite usavam lanchas explosivas, mergulhadores e mini-submarinos para missões de alto risco. Sua primeira grande operação foi em 1944, durante os desembarques aliados em Anzio, Itália, onde unidades do K-Verband implantaram torpedos guiados por mergulhadores. Em 1945, o K-Verband operava flotilhas de mini-submarinos e lanchas motoras explosivas, tentando emboscar navios de suprimento aliados e navios de guerra menores no Canal da Mancha, Mar do Norte e Mar Báltico. Apesar da bravura de suas tripulações, os sucessos eram raros. Falhas mecânicas, clima severo, mares agitados, navios de guerra aliados bem armados e ataques aéreos diminuíram sua eficácia. Pessoal do K-Verband era mais propenso a perecer devido a condições precárias do que por ação inimiga. Suas unidades de sabotagem e mergulho também apoiavam a defesa alemã, demolindo pontes subaquáticas em ambos os frontes, embora falhas de equipamento e pesadas baixas frequentemente limitassem seu impacto. No final, as unidades de última hora da Alemanha, o Volkssturm, a resistência Werwolf, os esquadrões experimentais da Luftwaffe e o K-Verband da Kriegsmarine, mostraram momentos de engenhosidade e determinação. No entanto, fanatismo e novas armas não conseguiram reverter a maré dos exércitos aliados e soviéticos que invadiam o Reich. Esses esforços revelaram até que ponto Hitler e seu regime estavam dispostos a ir, sacrificando inúmeras vidas por uma visão delirante de vitória que nunca chegaria. O custo foi staggering, com um número incontável de homens, mulheres e crianças pegos no fogo cruzado de uma guerra já perdida.